Querido Frei Ícaro, caras irmãs religiosas, meus queridos irmãos e irmãs, quando a igreja celebra um santo, ela está anunciando ao mundo a eficácia do Evangelho. O Evangelho, Deus anunciado aos homens, santifica os homens, levando a serem participantes da vida divina. De diferentes maneiras, dela participamos. De diferentes maneiras, apresentamos e vivemos o Evangelho. Em Santo Antônio, cabe-lhe de uma maneira extremamente clara o título de doutor. O doutor na igreja não é aquele que conquista títulos, mas é aquele que pela sua vida transmite e traz aos homens uma doutrina espiritual. Foi isso que nós acabamos de ouvir pela primeira leitura. Acolher a sabedoria, apresentando-se agora anunciador desta doutrina, como o Senhor mandou no Evangelho, a todos os homens, em todos os lugares, pelo testemunho de vida. De Santo Antônio, dos seus ensinamentos como doutor da igreja, eu queria que nós lembrássemos de 5 ensinamentos bem rápidos. O primeiro, nos diz o santo, nós nunca podemos estar conformados ao mal. E quando eu me calo diante do mal, diante do pecado, eu me torno cúmplice do pecador. Vivemos uma época em que parece que pela convivência politicamente correta, a gente não apenas se respeita, mas a gente tolera e às vezes até elogia o mal e o pecado no mundo. Olhem o primeiro ensinamento do santo. Jamais posso dizer que a realidade do pecado é certa e por ela apoiar, porque enquanto cristão, eu não posso calar diante do mal, mas tenho que apresentar Jesus Cristo. Segundo ensinamento do santo, um dos mais belos sermões dos tempos de Quaresma nos diz o santo, a palavra tem força quando é corroborada pelas obras, pela vida. Portanto, cale a sua boca e fale a sua vida. Eu não posso dizer que sou cristão. Eu tenho que mostrar que sou cristão. Algum dos dias agora da trezena, eu estava em uma determinada igreja e digo a vocês que me assustei. Porque se de repente alguém entrasse ali e nos visse, ia questionar, será que esse povo crê? Como é que eles participam da Eucaristia? O que é que eles vieram fazer na igreja? E o santo nos adverte, quando estiver na celebração da Eucaristia, procure viver Jesus Cristo em cada ato. E ele começa, na procissão de entrada, você segue o Senhor até o cenáculo? Ou a gente fica hoje com o bendito celular na mão, filmando e tirando foto, em vez de estar rezando e acompanhando Nosso Senhor? É hora de guardar celular. É hora de eu estar com a mão desocupada para participar e rezar. Quando a palavra de Deus é proclamada, nos pergunta Santo Antônio, você ouve Deus que fala a você? Ou é uma leitura qualquer que está sendo feita e você depois não pode dar graças a Deus quando lhe é dito palavra do Senhor, porque você não acolheu com a palavra dele, como o Senhor falando a você. Na Eucaristia, na celebração, será que você se une ao mistério sacrificial? Será que você respeita a presença do Senhor e do Jesus Santo? Está diante dele, diante da Eucaristia, como os anjos estão no céu diante da essência divina? Ou será que mal a gente acaba a Eucaristia, o Santíssimo ainda está no altar, a gente já está sentado de perna cruzada? Santo Antônio nunca se sentou diante da Eucaristia. Enquanto o Santíssimo não era recolhido ao sacrário, ele nunca ficou sentado. Cale a sua boca, fale a sua vida, para que sua vida seja testemunho e comprove aquilo que você está anunciando.
Terceira coisa que eu queria que a gente lembrasse de Santo Antônio. E o que é que nós somos enviados a anunciar? Uma vez, em Bolonha, o santo foi a uma festa de ordenação. E naqueles bons tempos, o bispo era tão bem tratado que só chegava na hora de impor as mãos e de fazer a oração consecratória. Quem celebrava a missa era um padre e quem fazia a homilia era outro padre, para que o bispo não se cansasse. Hoje é que os padres exploram os pobres bispos. E quando Santo Antônio chegou, os franciscanos eram considerados aqueles que não estudavam, uma classe inferior, que não tinha direito a pregar. Mas o frade que deveria pregar, um dominicano, ficou afônico e não saía uma palavra. O outro padre que tinham ali para pregar era Santo Antônio, e convidaram-no a fazer a homilia. Quando o franciscano subiu ao púlpito, o povo se retirou da igreja, porque não ia perder tempo ouvindo um franciscano falar. Quando o santo começou a falar, não apenas os que saíram voltaram, mas aqueles que estavam caminhando do lado de fora resolveram entrar para escutar. Mas olhem como o santo começa um dos seus mais belos sermões. Os homens têm muitas perguntas, os homens têm muitos questionamentos, muitas dúvidas. Para todas elas, Deus tem uma única resposta: seu Filho Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado para nos dar vida. E a partir daí, toda a homilia do santo se fundamenta no mistério de Jesus Cristo, Deus humanado, dirá ele, não apenas para si revelar aos homens, mas para revelar o homem ao próprio homem. O fundamento do anúncio é sempre Jesus Cristo. Quarta coisa que eu queria que a gente lembrasse deste santo. Uma vez, o santo vinha passando na igreja e quando parou diante do crucifixo, começou a chorar e chorar convulsivamente. Um outro frade que vinha atrás se assustou e disse: Frei Antônio, o senhor está sofrido pelos seus pecados? De tal maneira a consciência do pecado fez o senhor ser levado às lágrimas? Olhem a resposta do santo. O crucifixo não revela o meu pecado, mas o meu valor. Eu valho o sangue do meu Deus. O quarto ensinamento de Santo Antônio é o valor do ser humano. Deus usou de uma palavra para nos criar, mas derramou todo o seu sangue para nos salvar. Este é o valor de cada ser humano. É por isso que temos que respeitar. Quando eu via hoje aquela discussão tão fútil pela televisão sobre o aborto, direito a matar, e eu pensava, com que direito eu posso agora decidir se alguém vive ou não? E me virava uma pessoa que estava do meu lado e que dizia, mas Dom Marco, a mulher é dona do seu corpo. Eu digo, ela não comprou nada do corpo dela em supermercado. Mas o que é do corpo dela é aquilo que não tiver vida fora dela. Então ela corte a mão e jogue fora. Ela arranque o olho e jogue fora. Porque o olho fora do corpo não vive, apodrece. A mão fora do corpo apodrece. Mas a criança não. A criança é uma outra vida que está nela pelo ato que ela buscou. Mas não é parte do corpo dela. Depois de 9 meses, sai e terá uma vida independente. E ela não é dona da vida nem do corpo da criança. O valor daquela vida é o sangue do meu Deus, nos diz Santo Antônio. Último ensinamento do santo que eu queria que a gente olhasse. E para a gente entender bem, chegar a ver qual é este último ensinamento, eu queria que a gente olhasse a imagem que está aqui na frente de nós, na nossa frente. E eu começo perguntando, esta imagem de Santo Antônio é de Pádua ou de Lisboa? Qual das duas? Pádua. Por que a gente sabe que é de Pádua? A imagem de Santo Antônio que está lá em Santo Antônio da Barra
que está em Santo Antônio, além do Carmo, é de Lisboa. Qual é a diferença? Não, a diferença, nasceu em Lisboa, morreu em Pádua, mas eu estou falando da imagem. A imagem de Pádua tem o lírio, a imagem de Lisboa tem a cruz. Mas vejam que de repente a gente se depara ali com Santo Antônio, com um livro e o menino Jesus em cima. Santo Antônio nunca viu o menino Jesus. Nunca contemplou o Senhor. E ele mesmo nos diz: contempla-se o Senhor desta terra pela meditação da palavra. Só no céu haveremos de contemplá-lo face a face. E olha o que o santo nos apresenta. Nós somos a religião do livro, da palavra, não da palavra escrita e muda no papel, mas da palavra que se fez carne e habitou entre nós, da palavra que se faz Eucaristia e nos alimenta. E olha o que o Senhor fez com que a gente apresentasse esta iconografia. Nos tempos de Santo Antônio, vocês podiam destruir todas as Bíblias do mundo. Ele era capaz novamente de escrever, desde o começo do Gênesis, no princípio Deus criou o céu e a terra, até a última palavra do Apocalipse: vem, Senhor Jesus. De tal maneira ele mergulhava na meditação da palavra e conhecia praticamente de cor a Escritura. Uma vez, o santo estava na sua cela, no seu quarto, rezando e meditando as Escrituras, com a Bíblia aberta. Foi um frade que, sem bater na porta, abriu de vez e entrou. E foi este frade quem contemplou esta cena. Santo Antônio de joelhos, com a Bíblia aberta, e o menino Jesus, com 12 anos de idade, como estava no templo conversando com os doutores, agora aqui, sentado sobre o livro, conversando com Santo Antônio. Queridos e santos irmãos, não apenas cantemos os louvores deste santo, mas procuremos imitá-lo. Eu não posso calar diante do mal, ou serei cúmplice dele. Cale a minha boca e fale a minha vida, porque diz o santo: a palavra tem força quando a vida comprova. Terceiro, muitos questionamentos têm os homens, para todos eles uma única resposta de Deus: seu Filho Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Eu valho o sangue do meu Deus. E por final, somos a religião da palavra, não da palavra escrita e muda, que acaba aí, mas aquela que se prolonga, que se faz Eucaristia, que nos alimenta e nos santifica para o céu. Amém.